Senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome do presidente deste parlamento, deputado Júnior Mock, e neste momento que antecede a abertura oficial desta sessão solene de sua proposição, realização esta conjunta com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania e Fundação de Cultura, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, através do Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço CADEF, Universidade Católica Dom Bosco, Uniderp, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Comando Militar do Oeste, Instituto Geográfico, Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, SEBRAE MS, Colônia Paraguaia e prefeituras municipais de Jardim, Nioaque, Guia Lopes da Laguna, Bela Vista, Anastácio, Aquidauana e descendentes do coronel Pedro José Rufino. Teremos 30 minutos de música regional de raiz com o Grupo Acaba. Com mais de 30 anos de atividades artísticas, fundado em 1969 no Pantanal, com o objetivo de pesquisar, desenvolver e divulgar o folclore do antigo estado de Mato Grosso e atual Mato Grosso do Sul. O Pantanal e o homem pantaneiro são temas de suas músicas. Com vocês, Grupo Acaba. Saudações pantaneiras. Cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Tem cheiro de camalote, tem gosto de tarumã. Pantaneiro
Pantaneiro, chegou a hora de você cantar. Pantaneira, chegou a hora de você dançar. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. Na beira de 1000 lagoas, vou remando minha canoa. Na beira de 1000 lagoas, vou remando minha canoa. Eu não faço verso à toa, sou molhado pela cheia. Eu não faço verso à toa, sou molhado pela cheia. Sou queimado pelo sol na beira de 1000 lagoas. Tiquiraqui vem subindo, peixe grande vem atrás. Tiquiraqui vem subindo, peixe grande vem atrás. Na flor desse camalote, meu canto não é igual. Na flor desse camalote, meu canto não é igual. Chinês, papé, escafote, pescador do Pantanal. Pantaneiro, chegou a hora de você cantar. Pantaneira, chegou a hora de você dançar. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. Pantaneiro, chegou a hora de você cantar. Pantaneira, chegou a hora de você dançar. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. Outra vez. E mostra esta ciranda, nascida no Pantanal. Queremos dar as boas-vindas aos nossos amigos e amigas presentes a essa comitiva pantaneira. Ao som do berrante, nós ouvimos aí o Johnny Medeiros. Johnny Medeiros é arquiteto de profissão e acabense de coração. Obrigado, Johnny. Tá certo? Queremos saudar também aos bandeirantes, aos peões, aos boiadeiros, aos ervateiros que alargaram nossas fronteiras do Brasil, aos homens que lutaram e derramaram seu sangue nos campos e pantanais da Guerra Guaçu, aos homenageados com a comenda Coronel Pedro José Rufino, tataravô do nosso amigo Ricardo Figueiró, está aqui, irmão do Padre Tiago, isso aí, tá certo, tá aqui. Saudamos essa Casa de Leis, aos deputados, que mais uma vez recebe aqui os cantadores do Pantanal. E saudamos a todos, sul-mato-grossenses ou não, mas que são sul-mato-grossenses de alma e de coração, e bem-vindo a essa comitiva pantaneira. Esse instrumento chama-se Balgudu. Ele tem 52 anos. Em todas as apresentações do Grupo Acaba, nesses 52 anos, isso é uma marca.
Iopopê. Aruana e Tolo é lugar das máscaras, mas Tepuru é lugar dos homens. Aruana e Tolo é lugar das máscaras, mas Tepuru é lugar dos homens. Nasci na terra onde o sol se levanta, o Genipá puro pintei meu corpo, com rabo de canastra fiz flauta pra ter meu cantar, pra ter meu cantar. Pensei em Pirarucu, lá não tem mais pode ir embora. Onde eu caminhava e não me encaraputei pra alimentar meu corpo, pra alimentar meu corpo. Aruana e Topo foi invadido, meu colar, meu tacape, minhas armas não fazem mais sentido, não fazem mais sentido. Mas eu vivi muito tempo, só a terra e as montanhas, quem vê o que resta do seu povo, Canancio-ê, Canancio-ê. Vem Jurumá, Anguera, Jacinto Pan, filhos de Canancio-ê, ninguém quer mais a paz do que eu na caminhada final. Na caminhada Cante comigo o seu canto, grite comigo o meu grito. Aruana e Tomas Tepuru Canancio-ê, Aruana e Tomas Tepuru Canancio-ê, Tacapicocá, Mangabacajá. Aruana e Tomas Tepuru Canancio-ê, Tacapicocá, Mangabacajá. Aruana e Tomas Tepuru Canancio-ê. Tacapicocá, Mangabacajá. Aruana e Tomas Tepuru Canancio-ê, Tacapicocá, Mangabacajá. Aruana e Tomas Tepuru Canancio-ê. Nossa saudação aos índios, que ali está a nossa representante, das etnias Terena, Caduéus, Iguató, que lutaram na defesa do solo brasileiro. Prestamos nessa oportunidade uma homenagem póstuma ao saudoso artista plástico Hilton Silva, que foi sepultado no dia de hoje. A cultura de Mato Grosso do Sul está de luto com essa perda irreparável. Saudamos em memória a mãe do Hilton, Conceição dos Bugres,
e divulgou Mato Grosso do Sul para o mundo, através da sua obra artística, repleta de simplicidade, bugritude e beleza. Faço saber aos que esta minha carta patente virem, que tendo a nação dos índios guaicurus ou cavaleiros solenemente protestado uma cega obediência às leis de sua majestade, mando e ordeno a todos os magistrados, oficiais de justiça ou guerra, que os reconheçam, tratem e os auxiliem com todas as demonstrações de amizade. Vila Bela, 30 de julho de 1791, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. No velho Brasil Central, cerrados e pantanais, na lenda dos Cadiuels, terra e mar de Xaraés, terra e mar de Xaraés. Antigos donos da terra, galompando em pelo nu, na luta com os guaranis, cavaleiros guaicurus, cavaleiros guaicurus, resistentes de uma raça, Yandevá e Caioba, Tupis, Terenas, Guatós, Guaicurus e Paiaguás, Guaicurus e Paiaguás. Seus cavalos puros sangue não tem mais toda a nobreza, perpétua paz e amizade com a coroa portuguesa, com a coroa portuguesa. Na Serra da Potoquena, sem léguas e pasto e mata, o filho chora e não nasce no ventre dos Cadiuels, no ventre dos Cadiuels. Resistentes de uma raça, Yandevá e Caioba, Tupis, Terenas, Guatós, Guaicurus e Paiaguás, Guaicurus e Paiaguás, Tupis, Terenas, Guatós, Tupis, Terenas, Guatós, Tupis, Terenas, Guatós, Tupis, Terenas, Tupis, Terenas, Tupis, Terenas, Tupis, Tupis, Tupis. A Severina, ela falou que o Grupo Acaba tinha 30 anos, né? Gostaríamos, nós estamos com 52 anos já de estrada, não é isso? Começamos a compor essas músicas quando nós éramos adolescentes no Colégio Estadual Campograndense. Depois entramos na universidade e continuamos a compor, pesquisando. E essa música que nós vamos apresentar
chama-se As Monções. As Monções. As Monções eram as bandeiras das águas que iam em busca de Itaverá. E uma dessas monções, na liberdade poética, ela vai até os Andes. As Monções. Em longas canoas de tronco inteiriço, sem leme, sem mastro, sem quilha, sem leme, sem mastro, sem quilha. Lá iam as monções, lá iam as monções, pelas terras encharcadas, junto ao fecho dos morros, junto ao fecho dos morros. Em longas canoas de tronco inteiriço, sem leme, sem mastro, sem quilha, sem leme, sem mastro, sem quilha. Lá iam as monções, lá iam as monções, pelas terras encharcadas, junto ao fecho dos morros, junto ao fecho dos morros. Na geografia dos rios, as bandeiras das águas, umas minas de Cuiabá, ao encontro de Itaverá, na terra dos Paiaguás. Em longas canoas, lá iam as monções, do Apa ao Buquete, até o Rio dos Corrudos, ao Fugidio, Puerto de los Negros, do Apa ao Buquete, até o Rio dos Corrudos, ao Fugidio, Puerto de los Negros. Ao Fugidio, Puerto de los Negros, ao Fugidio, Puerto de los Negros. Ao Fugidio, Puerto de los Negros, ao Fugidio, Puerto de los Negros. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Ao Fugidio, Puerto de los Negros, ao Fugidio, Puerto de los Negros. O tema Retirada da Laguna e a própria Guerra Guaçu, ela nos prende muito a atenção. E o Grupo Acaba continua pesquisando, está preparando uma sinfonia sobre essa temática. Mas nós queremos apresentar para vocês aqui essa música
ela foi composta semana passada. De todo esse fato, e aqui nós estamos lembrando a memória de Pedro José Rufino, na história relatada por Visconde de Toné, a guerra retirada da Laguna, mas um fato que muitas vezes nós passamos desapercebido, e o Grupo Acaba rende uma homenagem para Cambaracê. Cambaracê é um pedaço da história onde homens coléricos foram abandonados com um pouquinho de água para serem mortos. Foi uma decisão militar. Mas mesmo assim, deveríamos render homenagem a esses heróis anônimos. E esses homens negros, muitos vieram dos grandes centros, motivados numa guerra que poderia dar a eles a liberdade, uma carta de alforria. Possivelmente, a grande maioria nunca voltou. E dentre esses 130, aproximadamente, que foram mortos em Cambaracê, não tinha ninguém de alta patente. E a maioria eram negros. Então essa música é uma homenagem póstuma a esses heróis anônimos. Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê. Se vocês quiserem, pode cantar. Cambaracê, Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê. Mais uma vez. Cambaracê, Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê. Sem pátria, sem território, o sonho da liberdade, negros escravos guerreiros e os campos pantanais, e os campos pantanais. Cambaracê, Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê. Fome, febre e fogo, clareira aberta na noite, fuga no meio das trevas, da laguna retirada, da laguna retirada. Cambaracê, Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê. A chegada do anjo da morte, grito calado no ar, o choro no meio da noite, o sonho nunca mais, o sonho nunca mais. Cambaracê, Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê. Mais uma vez. Cambaracê, Cambaracê, Cambará, Cambará, Cambaracê.
Quando confrontado com o invasor, Tupac afirmou: aqui não há mais cúmplice do que você ou eu. Ambos devemos morrer. Tu como opressor e eu como libertador. Tupac Amaru ensinou para as nações americanas com isso que o destino da América é a busca da sua libertação. Incas, maias, guatós, tupis, guaranis, yanomamis, canamares, todos sempre livres, à custa do preço que custasse. E esse preço, para quase todos, sempre foi muito alto. Essa música é um canto em homenagem a esse preço, e nós cantamos ela em homenagem a uma América Latina livre. Os Filhos do Sol. As manhãs já se erguem no solo vermelho da raça vermelha. Habitavam planícies inteiras, guerreiros incas, tupi-guarani. Tinham na pele as marcas, as tribos valentes, os filhos do sol. Plantavam nas terras vermelhas, pescavam nos rios da América do Sul. Andavam na lua cheia, temendo Deus trovão. Louvavam seus frutos e caças, natureza em oração. Claras manhãs se passaram e o fogo vermelho não aquece mais. Tomaram suas terras vermelhas, trouxeram doenças nas cores das penas. Sem fruto, sem dança, sem caça, se foram as raças da América do Sul. Dançavam na lua cheia, temendo Deus trovão. Louvavam seus frutos e caças, natureza em oração.
as manhãs se passaram e o fogo vermelho não aquece mais. Tomaram suas terras vermelhas, trouxeram doenças nas cores das penas. Sem fruto, sem dança, sem caça, se foram as raças da América do Sul. Sem fruto, sem dança, sem caça, se foram as raças da América do Sul. Sem fruto, sem dança, sem caça, se foram as raças da América do Sul. Agora, nos despedindo, vou deixar aqui um abraço para todos os nossos irmãos paraguaios. Vamos lá então.
Queremos aqui só fazer alguns agradecimentos. Primeiro quero apresentar a banda. Douglas Santos, Obrigado. filho do Zenóbio. Lembra dele? Deputado Zenóbio? Então aqui, Douglas Santos, promotor de justiça. Luiz Said, engenheiro e arquiteto. Carlos Batera, músico profissional. Ali ao fundo tem Luiz Porfírio, comerciante e fundador do Grupo Acaba. Lá na extrema atrás tem Zezé Mauro, fiscal de renda, aposentado. Vandir Barreto, parceiro, fundador do Grupo Grande Compositor e Músico. Fábio Caida, na harpa, está hoje aqui integrando como convidado. E Tião César, meu conterrâneo lá de Porto Esperança. Eu quero agradecer ao secretário de Cultura e Cidadania, Ataíde Neri. Agradecer também Tomás Ramo, que é o nosso presidente da Fundação de Cultura. Matheus Dalzáquia, que está aqui. Obrigado também pela lembrança. E agradecer também a equipe técnica que nos acompanhou. Um abraço a todos, uma feliz solenidade. Agradecemos a participação especial do Grupo Acaba nesta sessão solene, alusiva aos heróis da retirada da Laguna e a entrega da comenda Coronel Pedro José Rufino, que nos honrou aí com 30 minutos, mais de 30 minutos de música regional de raiz. Esse grupo, que foi fundado em 1969, no Pantanal, com o objetivo de pesquisar, desenvolver e divulgar o folclore do antigo estado de Mato Grosso e atual Mato Grosso do Sul. Esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia de Mato Grosso do Sul, TV a cabo da NET, Campo Grande Dourados, estamos ao vivo no canal 9, no portal al.ms.gov.br, pela Rádio Assembleia e também pelo Facebook. Após o evento, a gravação será disponibilizada no YouTube, no canal da TV ALMS. Agradecemos a presença, prestigiando aqui esta sessão solene, Coronel Antônio Guércio, neste ato representando o comandante da 9ª Região Militar. Registramos a presença, prestigiando esta sessão solene, a Procuradora do Estado, doutora Cláudia Elaine Novaes Assunção Paniago, neste ato representando o presidente da OAB, seccional Mato Grosso do Sul, doutor Mansur Elias Carmucci, doutor Rubem Figueiró de Oliveira, ex-senador da República, conselheiro do TCE, que nos honra com sua presença, advogado Mauro Sandres, presidente do Conselho Penitenciário Federal, tenente-coronel PM Wilson César Velasquez, que está aqui representando o coronel PM Valdir Ribeira Costa, comandante-geral da Polícia Militar do Estado, senhor Diego Garcia Santos, assessor de gabinete da Fundação de Turismo, neste ato representando o diretor-presidente Bruno Vendling, senhora Delasneve Miranda Daspit de Souza, embaixadora universal da paz. Agradecemos a presença do padre Lauro, ele que está aqui representando a Missão Salesiana do Estado de Mato Grosso do Sul, senhora Íria Maciac, secretária municipal de Cultura de Rio Verde, senhora Marilena Dias Barreto dos Reis, presidente do projeto Rondon, aqui do Mato Grosso do Sul. Autoridades representantes de entidades de classe, descendentes do coronel Pedro José Rufino, descendentes de Guia Lopes, homenageados
seus familiares e amigos, senhoras e senhores, boa noite e sejam todos muito bem-vindos. Em nome do excelentíssimo senhor deputado Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, e do senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, secretário de Estado de Cultura e Cidadania, recebemos todos nesta Casa de Leis para a sessão solene de entrega da comenda Coronel Pedro José Rufino, alusiva aos heróis da retirada da Laguna. Esta resolução, ela foi instituída pelo número 3 do ano de 2016. Senhoras e senhores, para compor a mesa desta sessão solene, vamos receber o proponente, presidente deste parlamento, excelentíssimo senhor deputado Júnior Mock. Convidamos o excelentíssimo senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, secretário de Estado de Cultura e Cidadania e presidente da Fundação de Cultura, neste ato representando o governo do Estado. Convidamos o excelentíssimo senhor general de brigada Márcio Bessa Campos, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. Convidamos o excelentíssimo senhor Márcio Campos Monteiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Convidamos o professor pesquisador Antônio Firmino de Oliveira Neto, coordenador do Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço da UFMS. Vamos receber carinhosamente o senhor Renato Francisco Lopes, neto de Guia Lopes, neste ato representando os descendentes da família. Vamos receber senhor Ricardo Figueiró, trineto do coronel Pedro José Rufino, que está aqui neste ato representando os descendentes da família. Senhoras e senhores, teremos neste momento a execução do hino nacional brasileiro, pela banda de música do CMO, sob a regência do tenente De Lazari.
Senhoras e senhores, para a abertura oficial desta sessão solene, as boas-vindas, anunciamos o excelentíssimo senhor deputado Júnior Mock, presidente deste parlamento. Excelentíssimo senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, secretário de Estado de Cultura e Cidadania e presidente da Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato, representando Sua Excelência, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. General de Brigada Márcio Bessa Campos, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, neste ato aqui, representando e saudamos todo o Exército Brasileiro. Excelentíssimo senhor Márcio Campos Monteiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Ilustríssimo senhor professor pesquisador Antônio Firmino de Oliveira Neto, coordenador do Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Senhor Renato Francisco Lopes, neto de Guia Lopes, neste ato representando os descendentes da família. Senhor Ricardo Maria Figueiró, trineto do coronel Pedro José Rufino, neste ato representando os descendentes da família. Invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos os presentes, os homenageados, senhores, senhoras, familiares dos homenageados aqui presentes, declaro aberta esta sessão solene de minha proposição, em conjunto com o senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, secretário de Estado de Cultura e Cidadania, de acordo com a resolução 03/2016, de minha autoria, que institui a comenda Coronel Pedro José Rufino, alusiva aos heróis da retirada da Laguna, serão homenageados, nesta sessão solene, personalidades que contribuíram, por meio de suas ações, para a construção da história e o enriquecimento da cultura sul-mato-grossense. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa, Casa de Leis e da Cidadania. Esta presidência solicita o cerimonial que prossiga com as formalidades programadas para esta sessão solene, as informações protocolares e o registro de presença. Registramos a presença, compondo o plenário especial, do coronel Antônio Guercio, neste ato, representando o comandante da 9ª Região Militar, coronel Lajoia. Senhoras e senhores, de acordo com a programação, nós teremos, neste momento, a apresentação de um vídeo histórico que foi elaborado pela TV ALMS. A chamada retirada da Laguna foi um episódio da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, imortalizado na literatura pela pena de um de seus protagonistas, o então futuro Visconde de Toné. The war had one commander from the beginning to the end on the Paraguayan side. Solano Lopes havia regimentado as suas forças, dando-lhes a certeza de que lutavam pela liberdade, por uma causa justa e pela pátria. Então isso fazia com que eles fossem indômitos. He conducted the adventure as a military adventure. Após a apreensão da canhoneira Amambai da Marinha do Brasil no Rio Paraguai e da invasão da então província de Mato Grosso pelas forças do Exército Paraguaio em dezembro de 1864, declarada a guerra, uma das primeiras reações brasileiras foi a de enviar um contingente militar terrestre para combater os invasores em Mato Grosso. Os invasores paraguaios de Mato Grosso saquearam, levaram a população civil forçada para a Assunção, a onipotência, a arrogância e o desprezo pela vida das pessoas que estão subordinadas a eles. Porque o Mato Grosso estava indefeso, você não tinha força do Exército Mato Grosso. Desse modo, em abril de 1865, uma coluna partiu do Rio de Janeiro, percorrendo mais de 2.000 quilômetros por terra até alcançar Coxim, na província de Mato Grosso, em dezembro desse mesmo ano que encontrou abandonado. O mesmo se repetiu ao alcançar em Miranda, em setembro de 1866. Em janeiro de 1867, o coronel Carlos de Moraes Camisão assumiu o comando da coluna, então reduzida a 1.680 homens, e decidiu
paraguaio, onde penetrou até Laguna, mas que sem munição, cavalos e víveres, a ousada incursão foi logo obrigada a retroceder, enfrentando todo tipo de obstáculos, sendo o maior deles uma epidemia de cólera. Dos 1.680 homens que invadiram o Paraguai, apenas 700 voltaram vivos para o Brasil. Assim foi o acontecido. Assim conta a história. E lá se vão 150 anos, episódio que hoje aludimos como a retirada da Laguna. Esta presidência concede a palavra ao professor pesquisador Antônio Firmino de Oliveira Neto, coordenador do Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço, CADEF, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Gostaria de cumprimentar o deputado Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, proponente dessa medalha, o excelentíssimo senhor Ataíde Nery de Freitas Júnior, secretário do Estado de Cultura e Cidadania e presidente da Fundação de Cultura, o general de brigada Márcio Bessa Campos, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, o excelentíssimo senhor Márcio Campos Monteiro, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o senhor Renato Francisco Lopes, neto do Guia Lopes, nesse ato representando os descendentes da família, e o senhor Ricardo Maria Figueiró, trineto do coronel Pedro Zé Rufino, nesse ato representando os descendentes da família. Senhores e senhoras homenageados, senhores e senhoras aqui presentes, o CADEF, Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço, do qual sou atual coordenador, constitui-se num laboratório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, vinculado ao campus de Aquidauana, que desde 2009 desenvolve pesquisas sobre a fronteira, que, dentre outros assuntos, se insere os estudos referentes à guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Por esse motivo, em 2015, o CADEF foi convidado pelo Comando Militar do Oeste para coordenar as atividades relativas à rememoração dos 150 anos da retirada da Laguna, importante episódio da guerra contra o Paraguai, acontecido em solo que atualmente se constitui parte do território de Mato Grosso do Sul. O convite foi feito por iniciativa do general Paulo Humberto César de Oliveira, comandante do Comando Militar do Oeste na época, e que, munido de muita sensibilidade, entendeu que atividades relacionadas com tão importante fato histórico, mesmo que militar, não deveriam ser restritas aos círculos militares, devendo, para além de serem estendidas para toda a sociedade sul-mato-grossense, precisariam por elas serem organizadas e realizadas. No mesmo ano de 2015, já sob coordenação do CADEF, durante a 11ª Jornada Cultural Retirada da Laguna, evento realizado anualmente pelo CMO, ocorreu no município de Nioaque uma reunião envolvendo 25 instituições civis e militares, além de representantes das famílias do Guia Lopes e do coronel Pedro José Rufino, em que se constituiu um fórum de discussões e encaminhamentos das atividades relacionadas à rememoração dos 150 anos da retirada da Laguna. Por conta daquela iniciativa do CMO e da coordenação do CADEF, mas principalmente pelo esforço das instituições públicas e privadas da sociedade sul-mato-grossense, desde setembro de 2015 já foram realizadas as seguintes atividades. Seminário sobre o Forte Coimbra, realizado em novembro de 2015 pelo FMS, UEMS, CMO, IFAM e Secretaria de Cultura e Cidadania, simultaneamente na UFMS Aquidauana e na UEMS Campo Grande. Comemoração dos 200 anos de nascimento do coronel Pedro José Rufino, realizada em abril de 2016 pelo CMO e pela Prefeitura Municipal de Bela Vista, no 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Bela Vista. Segundo o Congresso Internacional sobre a Guerra do Paraguai, realizado no campus de Aquidauana da UFMS, em maio de 2016, pela UFMS, UEMS, CMO, Secretaria de Cultura e Cidadania, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas do Estado.
Sessão solene na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, em 15 de abril de 2016, com a criação dessa medalha Pedro José Rufino. Concurso de fotografias com a temática da retirada da laguna, realizado pela UFGD em 2016. A mostra audiovisual sobre a temática, realizada em 2016 pela UFGD nas escolas de Dourados. Acordo de demarcação do roteiro da retirada da laguna entre o CMO e a Secretaria de Cultura e Cidadania. Publicação de artigos científicos nas revistas do Exército Brasileiro, enviados pelo CADEF e a Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Criação pela Secretaria de Cultura e Cidadania da página dos 150 anos da retirada da laguna. Realização pelo CMO e Prefeituras de Jardim, Niuaque e Anastácio das 12ª e 13ª Jornadas Cultural Retirada da Laguna nos anos de 2016 e 2017. Sexto Seminário Internacional América Latina, realizado em novembro de 2016 pela UEMS, UFMS, CMO, Umbral Fronteiras e SEBRAE. Inauguração da placa indicativa do local do Porto Canuto pela Prefeitura Municipal de Anastácio, em dezembro de 2016. Sessão solene na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para a entrega da Medalha Coronel Pedro José Rufino, realizada em 27 de julho de 2017. Criação do carimbo postal e lançamento do selo rememorativo dos 150 anos da retirada da laguna pela Empresa Brasileira de Correios em 2016. 13º Congresso Internacional sobre a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, realizado no campus de Aquidauana da UFMS em 2017 pela UFMS, UEMS, CMO, Secretaria de Cultura e Cidadania, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Anastácio, Prefeitura Municipal de Aquidauana e 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Realização do 2º GeoTour, Encontro de Geografia e Turismo, com temática sobre os 150 anos da retirada da laguna e os 40 anos de criação do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado pelos cursos de bacharelado, licenciatura e mestrado em Geografia e bacharelado em Turismo do campus de Aquidauana da UFMS. 4º Congresso Internacional sobre a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, realizado no campus de Aquidauana da UFMS em 2018, pela UFMS, CMO, Secretaria de Cultura e Cidadania, Prefeitura de Anastácio, Prefeitura de Aquidauana e 9º Batalhão de Engenharia de Combate. Não posso esquecer de mencionar que, em virtude das conversas iniciadas pelo CMO e CADEF, foi possível, por meio de termo de cooperação, a cedência do Forte Coimbra para o UFGD e a cedência do Centro de Estudos e Fronteira General Padilha para o EMES, assim como os estudos para a elaboração de termo de cooperação entre a UFMS, a UEMS e o CMO para a criação do Museu da Presença Militar no Oeste. Todas as atividades realizadas comprovam que das cruezas de uma guerra é possível e necessário retirar ensinamentos. Elas comprovam também que, como herdeira do território, mas também das agruras da Guerra do Paraguai, ou da Guerra da Tríplice Aliança, ou ainda da Grande Guerra, denominações diferentes para o mesmo conflito, a sociedade de Mato Grosso do Sul não poderia deixar que fossem apagadas as reminiscências da guerra e dos episódios delas decorrentes. Esses quase 3 anos converteram-se num momento único em que o anseio da sociedade sul-mato-grossense em manter viva na memória da sua população as lembranças de fatos históricos, quer sejam eles bons ou ruins, comungou com a vontade política das instituições militares e civis, resultando em ações educacionais, científicas, artísticas, culturais e militares. Devo enfatizar que a realização das atividades não seria possível sem efetiva participação e patrocínio do Comando Militar do Oeste e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Cultura e Cidadania. Porém, faz necessário ainda ressaltar a cumplicidade na ideia e a colaboração nas ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal da Grande Dourados, do Instituto Federal de Educação de Mato Grosso do Sul, da Universidade Católica Dom Bosco, do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, em particular da sua assessoria cultural, da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, do Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar do Exército, da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Dourados, do 9º Grupamento de Artilharia de Campanha de Niuaque, do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana, da 4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Jardim, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, da Missão Salesiana de Mato Grosso do Sul, das prefeituras dos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bela Vista, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Niuaque, das câmaras municipais de Anastácio,
de Niuaque de Jardim, do Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural Nacional, da Empresa Brasileira de Correios, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, do Museu de Arqueologia da UFMS, do SEBRAE, do Geoparque, da Colônia Paraguaia, de empresários, de artistas e de outros membros da sociedade civil. Gostaria ainda de ressaltar que as atividades realizadas significam o coroamento de uma jornada de quase 20 anos de ações desenvolvidas por muitas pessoas e instituições para que a retirada da Laguna e a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai tenham suas importâncias reconhecidas e referenciadas. As medalhas Coronel Pedro José Rufino, hoje entregues pela segunda vez, assim como na sua primeira edição, procuram homenagear pessoas e instituições que, de alguma forma, contribuem ou contribuíram para o fortalecimento da cultura, da história e da educação de Mato Grosso do Sul, buscando igualmente fazer justiça para com aqueles que se empenharam na incansável luta pela preservação da história e da memória de tão significativo episódio. No entanto, devo salientar que muitas coisas ainda necessitam ser feitas. A criação de um museu e a deflagração de amplo movimento para que tesouros de incalculável valor histórico, inclusos os restos mortais dos nossos heróis, que estão em museus e monumentos localizados em outros estados da Federação, sejam transladados para o solo de Mato Grosso do Sul, são ações que demandam articulações dos governos estadual e federal, mas principalmente vontade política de seus dirigentes. A realização de campanha para sensibilização daqueles que porventura possuam qualquer documento, peça, foto e outras relíquias relativas à Guerra do Paraguai, façam a doação desses objetos para uma instituição pública que se responsabilize por sua guarda. Nesse caso, a UFMS e a UEM já se propuseram para o recebimento desses materiais, e a efetiva demarcação da rota turística da retirada da Laguna são mais algumas das ações instaladas nas aspirações daqueles que almejam que a preservação da memória e o seu aproveitamento turístico e econômico possibilitem o desenvolvimento econômico e social para a população da região palco do conflito. Termino conclamando todas as autoridades presentes para que essas ações deixem de constar apenas nos sonhos e transformem-se em efetiva realidade. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento do presidente deste Parlamento, excelentíssimo senhor deputado Júnior Mock. Saúdo a todas as autoridades presentes, senhores, senhoras, senhores homenageados, senhores e senhoras, membros e familiares dos homenageados, prestigiando esta sessão solene. Poucos momentos da história desta casa, a brasilidade, o patriotismo e a fé no futuro se fundem tão fortemente como agora, a nos apontar de forma cristalina, a partir dos exemplos do passado, caminhos para vencer desafios que não nos faltam nesta quadra da vida nacional. Esta sessão solene, que marca as comemorações da retirada da Laguna, reveste-se, portanto, de importância ainda mais relevante, quando do amor de brasileiros pelo Brasil e pelos semelhantes, brota um legado que inscreve no coração de cada um de nós lições de coragem e desassombro. Poucos momentos da nossa história tiveram a superação e a solidariedade como marco indelével. Em poucos momentos da nossa história, a brasilidade se fez tão forte. Por isso, esta casa realiza hoje as comemorações alusivas à retirada da Laguna, procurando destacar do feito militar as lições de patriotismo que ela perpetua. E buscando perenizar tudo o que envolve este evento, criamos a Resolução 03/2016, que instituiu a Comenda Coronel Pedro José Rufino. Na figura do destacado herói da epopeia da retirada da Laguna, a Assembleia Legislativa homenageia destacadas figuras de nossa história cultural contemporânea, indicadas pelas entidades de ensino superior e pela Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania. Tomando ainda o fio da história, a proposição de nossa autoria, aprovada pelo plenário desta Casa, faz justiça ao sangue e suor derramados nestas terras por nossos heróis e pioneiros. E faz justiça por tomar a coragem, a dedicação ao próximo e a união levada às últimas consequências como exemplos mais edificantes
que devem elevar os ideais das mulheres e dos homens que vivem, trabalham e amam este Mato Grosso do Sul. O Coronel Rufino, um dos protagonistas da retirada da Laguna, ao lado do Coronel Camisão e do próprio Guia Lopes, comandante do Corpo de Caçadores a Cavalo, mais de uma vez e sem qualquer vacilação, colocou sua vida em risco para salvar a de seus conterrâneos. Quanto mais difícil o caminho, quanto mais inóspito o terreno, Rufino, pelos relatos militares, buscava na superação as forças para levar adiante sua missão. Se a história militar já lhe faz justiça, procuramos dar a ele e ao seu legado um lugar de destaque também no panteão deste legislativo. Criamos a comenda, que leva seu nome e é concedida a personalidades de destaque da vida sul-mato-grossense, figuras proeminentes de nossa história contemporânea, para que homenageemos em vida aqueles que, como o Coronel Rufino, coloquem Mato Grosso do Sul e os sul-mato-grossenses acima de tudo. Destemido e temperado na luta, o Coronel Rufino é mais que um exemplo. É semente que encontrou nestas terras férteis razão para frutificar, multiplicando-se pelos descendentes que trazem a marca do amor por Mato Grosso do Sul. E para honrar gente deste valor é que estamos aqui unidos, amalgamados pelo sublime exemplo de quem faz do amor à pátria e ao semelhante a maior razão da própria existência. Feliz do povo, cujo passado de lutas permite abrir caminhos para um futuro honrado. Obrigado a todos. Solicito ao cerimonial que proceda com a leitura dos currículos e a chamada dos homenageados. Para procederem à entrega das honrarias, solicitamos ao secretário de Estado de Cultura e Cidadania e o presidente deste Parlamento, deputado Júnior Mock, a se posicionarem aqui no plenário especial para a entrega das justas homenagens. A comenda Coronel Pedro José Rufino. Passamos à leitura dos currículos dos homenageados e, à medida que forem anunciados, solicitamos aos homenageados posicionarem aqui à frente para receberem a comenda Coronel Pedro José Rufino, alusiva aos heróis da retirada da Laguna. Convidamos para receber esta justa homenagem o general de brigada, arma de origem, cavalaria, Márcio Bessa Campos. O homenageado é graduado, especialista e mestre em ciências militares. Principais funções exercidas: subcomandante do 3º Regimento de Carros de Combate, instrutor da Escola Superior de Guerra, comandante da 5ª Cavalaria Mecanizada, chefe dos oficiais de ligação na missão das Nações Unidas no Sudão do Sul e instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército no Rio de Janeiro. Atualmente, é chefe de Estado-Maior do Comando Militar do Oeste. General de Brigada Márcio Bessa Campos, homenageado com a comenda Coronel Pedro José Rufino. O General de Brigada Márcio Bessa Campos também recebe nesta noite a homenagem. A comenda Coronel Pedro José Rufino vai fazer a entrega, vai receber em nome do General de Exército José Luiz Freitas, comandante militar do Oeste.
Convidamos o homenageado professor Paulo Eduardo Cabral. Ele é graduado em Ciências Sociais e em Direito. Especialização em Saúde Pública pelo Convênio Organização dos Estados Americanos em 1980 e especialização em Saúde Pública pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 1989. É professor universitário e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Sociólogo Paulo Eduardo Cabral, recebendo a comenda Coronel Pedro José Rufino. Convidamos o homenageado Matheus Dalzaker Neto. Formação acadêmica em Contabilidade e Turismo. Concursado há 35 anos, com lotação na Fundação de Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul, onde exerce o cargo de assessor de gabinete na Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania. Dentre as suas principais atividades e participações, representou Mato Grosso do Sul na elaboração das diretrizes do turismo rural no Brasil, junto ao Ministério do Turismo em 1995. Idealizador, realizador de 3 edições do Encontro Estadual de Turismo Rural e Ecológico. Convidamos o Tenente-Coronel Fábio Batista Bogoni. Ele é bacharelado em Ciências Militares, mestrado em Operações Militares, curso de Estado-Maior na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Participou de missões internacionais em Angola, na África e no Haiti, na América Central. Apoio à Prefeitura de Anastácio e ao Comando Militar do Oeste nas atividades comemorativas da retirada da Laguna. Atualmente, ele é comandante do 9º Batalhão de Engenharia de Combate em Aquidauana. O homenageado é o professor Dr. Roberto Ortiz Paixão, em memória. Nesta sessão solene, representado por Maria Helena Andrade e seu filho Pablo Andrade. O homenageado, professor Dr. Roberto Ortiz Paixão, ele era natural de Corumbá. Teve sua trajetória profissional marcada pelo interesse nas questões regionais do Estado de Mato Grosso do Sul. Ele era graduado em licenciatura e bacharelado em Geografia pelo FMS, mestrado e doutorado em Geografia pela USP. Foi o grande idealizador do projeto da Rede Universitária de Rota de Integração Latino-Americana. Senhora Maria Helena Andrade e seu filho Pablo Andrade, recebendo a homenagem em memória ao Dr. Roberto Ortiz Paixão. Convidamos o homenageado Samuel Xavier Medeiros. Samuel Xavier Medeiros é advogado e servidor público federal aposentado do Ministério dos Transportes. É autor de vários livros que rememoram a história da região de Jardim e do livro Senhorinha Barbosa Lopes, uma história da resistência feminina na Guerra do Paraguai, lançado em 2007 e está na sua 3ª edição. Ele é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, onde ocupa o cargo de secretário executivo e também é membro da Academia Sul Mato Grossense de Letras. O homenageado é o Ezi Elias Zaran, nesta sessão solene representado pelo seu sobrinho, Guilherme Calarge Zaran. O Ezi Zaran, ele era natural de Bela Vista, Mato Grosso do Sul, estudou nos colégios Dom Bosco e Oswaldo Cruz, em Campo Grande. Sua vida empresarial começou na década de 40. Em 1998, ele criou o Grupo Zaran, para agrupar as ações sociais da empresa que formam o Grupo Zaran. Convidamos para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, Coronel Nilson Reis Bote. Coronel Nilson Reis Bote, ele é formado em Direito, foi acadêmico do Instituto Histórico e Geográfico de Brasília e membro efetivo da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. No período de 1970 a 73, foi coordenador estadual do Projeto Rondon, no Mato Grosso Uno.
Ele passou para a reserva remunerada de primeira classe em 22 de outubro de 1984, no posto de coronel. E também é autor dos livros O Militar Sem Rosto, Memórias e Aspectos Logísticos da Guerra do Paraguai. Convidamos o homenageado José Vicente Dalmolin. Professor Vicente. Professor Vicente, ele é graduado em História e Geografia, Pedagogia, pós-graduação e mestrado. Exerceu no magistério cargos ou funções de professor da educação infantil à universidade, de diretor de escola a secretário municipal de Educação e Cultura. Desde 1981, dedica-se a estudos e pesquisas ligadas à história e geografia regional de Mato Grosso do Sul, quando foi para NIUAC prestar estágio de instrução como aspirante a oficial da reserva, conferido segundo tenente artilheiro. Convidamos o homenageado Renato Francisco Lopes. Renato Francisco Lopes é o quinto filho de 14 irmãos. Ele nasceu em 1922, nas terras da antiga Fazenda Jardim, então município de NIUAC. Ele é neto de José Francisco Lopes, o Guia Lopes. Por muitos anos, conduziu boiadas pelas velhas estradas carreteiras em fazendas. Prestou serviços de guarda em diversos locais em Guia Lopes da Laguna, cidade onde reside atualmente, e que no dia 11 de novembro vai festejar seus 96 anos de idade. Palmas aí para o seu Renato Francisco Lopes. Convidamos a homenageada Silvana Dias de Souza de Albuquerque, a Silvana Terena. Silvana Terena participou efetivamente na mobilização de ocupação que culminou na criação da primeira aldeia indígena urbana do Brasil, reconhecida pelo poder público como Marçal de Souza. Ela é membro do Conselho Municipal de Defesa de Direitos Indígenas de Campo Grande. Foi a primeira subcoordenadora de assuntos indígenas de Campo Grande e atualmente é a segunda secretária adjunto para assuntos indígenas da UGT Nacional e subsecretária de Políticas Públicas para a População Indígena de Mato Grosso do Sul. Convidamos para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, Paulo Marcos Esselim. Mestre e doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo. De 87 a 89, foi assessor na Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso do Sul. De 2009 a 2012, foi pró-reitor de Pesquisa e Inovação Científica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. É autor de 20 artigos científicos publicados em diversas revistas do Brasil e exterior. Para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, convidamos Coronel Valdenir de Freitas Guimarães. Ele é licenciado em História, mestre em Desenvolvimento Local, Cultura e Identidade, doutor em Planejamento Militar pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. É ex-comandante do 17º Batalhão de Fronteira em Corumbá. De 2010 a 2012, foi diretor pedagógico da Fundação Lótons de Campo Grande Cultura. De 2013 a 2016, foi assessor cultural do CMO. Atualmente exerce o cargo de chefe de Estado-Maior da 9ª Região Militar, aqui em Campo Grande. Convidamos para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, Márcio Campos Monteiro. O homenageado é advogado. Foi prefeito de Jardim por 2 mandatos consecutivos, município que faz parte da história e da rota da retirada da Laguna. De 2007 a 2010, foi secretário adjunto de Estado de Meio Ambiente das Cidades do Planejamento da Ciência e Tecnologia. Foi deputado estadual da 9ª Legislatura, deputado federal da 55ª Legislatura. Atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Márcio Campos Monteiro, recebendo a comenda Coronel Pedro José Rufino. Convidamos o homenageado
Tito Carlos Machado de Oliveira. Tito Carlos Machado de Oliveira é graduado e doutorado em Geografia pela Universidade de São Paulo. É professor titular aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atuando no mestrado em Estudos Fronteiriços, no mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos e no mestrado em Geografia. Tem experiência na área de Economia e Geografia, com ênfase em Geografia Econômica e Política. Convidamos para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, o homenageado João Orcidinei Xavier, artista plástico, escultor e historiador. Próximo a você. Com obras no Brasil e no exterior. Convidamos para receber a comenda Coronel Pedro José Rufino, Padre Tiago Figueiró. Nono filho de 12 irmãos, sendo seus pais Ovídio Rufino Figueiró e Edite de Medeiros Figueiró, de famílias pioneiras já nas origens do Estado. É trineto do herói da retirada da Laguna, Pedro José Rufino. Formação acadêmica em filosofia, sociologia, pedagogia e teologia. Mestre em pedagogia social pela Universidade Pontifícia Salesiana, com sede em Roma. Determinação cumprida, senhor presidente, e solicitamos a todos os homenageados que fiquem de pé. Estão recebendo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, neste segundo ano, em homenagem aos heróis da retirada da Laguna, a comenda Coronel Pedro José Rufino. Recebem os nossos aplausos, guerreiros que estão aí, ativos, ajudando na cultura e no crescimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Para falar em nome dos homenageados, esta presidência concede a palavra ao sociólogo Paulo Eduardo Cabral. Excelentíssimo senhor, presidente desta casa, deputado Júnior Mock, senhor Ataíde Ned Freitas Júnior, secretário de Estado de Cultura e Cidadania, general de brigada Márcio Bessa Campos, excelentíssimo senhor Márcio Campos Monteiro, conselheiro do Tribunal de Contas, professor Antônio Firmino de Oliveira Neto, senhor Renato Francisco Lopes, senhor Ricardo Maria Figueiró e demais presentes. Senhoras e senhores, é com júbilo que, em nome de todos os agraciados com a comenda Coronel Pedro José Rufino, agradecemos à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul e à Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania a concessão dessa honraria que, estejam certos, orgulha a todos nós. E a razão desse orgulho transcende a qualquer vaidade de ordem pessoal, porque repousa no fato de ela estar associada ao que há de mais significativo em nossa história, porquanto nos remete à retirada da Laguna, fato épico que, revestido de toda a dramaticidade inerente às epopeias, guarda também
um sentido fundador para a constituição da identidade sul-mato-grossense. Conforme relata Toné em sua obra clássica sobre esse acontecimento, na condição de partícipe da guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e testemunha privilegiada dos fatos, um dos protagonistas da retirada da Laguna foi José Pedro Rufino, que, aspas, gozava de grande reputação de bravura e atividade dentre seus comandados. Nesse mesmo diapasão, a ele se refere Sena Madureira, outro militar integrante da campanha, também testemunho ocular dessa página de nossa história, que em seu livro A Guerra do Paraguai menciona José Pedro Rufino como o denodado capitão à frente do brioso corpo de caçadores a cavalo que lutou ao lado do batalhão número 21 de infantaria, comandado pelo mesmo Sena Madureira. O herói que dá nome à nossa comenda, como tantas outras pessoas vindas de plagas distantes para escrever a história Guaicuru, concorreu com seu trabalho, destemor, compromisso e, sobretudo, com seu patriótico senso de dever, para que hoje Mato Grosso do Sul se destaque no cenário nacional. Nascido na Bahia em 1816, portanto, ainda antes da independência, transferiu-se para a corte e, em 1841, torna-se militar, carreira em que se manteve até a sua morte no ano de 1890. A vinda de Pedro José Rufino para a província de Mato Grosso, em 1850, coincide com a reestruturação do Exército Nacional, quando foram lançados seus fundamentos institucionais, ainda hoje vigentes. Deslocar-se do Rio de Janeiro para os confins do Mato Grosso, em meados do século XIX, era um desafio extraordinário, que exigia enorme determinação, portanto, tarefa para a qual poucos estavam habilitados ou afeitos. Pedro Rufino não se intimida. Era já homem maduro, com seus 34 anos de idade, encarando a missão com galhardia. Vai primeiramente para Miranda. Lá se casa com Ana Joaquina do Rosário em 1847, aos 41 anos. Era, para os padrões da época, um venerando senhor quando decide constituir família, criando uma estirpe cuja importância chega aos dias atuais. Com a transferência do comando do Distrito Militar de Miranda para o nascente povoado de Nioaque, em 1859, ele empreende nova mudança, reeditando a saga da ocupação pioneira. Lá se encontrava quando eclode a guerra. Nela tem papel destacado. Segundo Toné, o Corpo de Caçadores a Cavalo, origem do atual 10º Regimento de Cavalaria Mecanizada de Bela Vista, comandado pelo coronel Rufino, em 1867 era o único ainda não contaminado pelo espírito de desorganização, pois a sua tropa estava afeita a hábitos de austera disciplina e obediente às suas ordens. Conhecedor exímio do território, é ele quem dirige a expedição até o Porto Canuto, em Aquidauana, para que os soldados remanescentes retornassem a Cuiabá. Como se vê, a retirada da Laguna é o ponto de culminância da fecunda trajetória de nosso herói, tendo rendido inequívocos testemunhos da sua bravura, dados por contemporâneos. Mas esse reconhecimento não se restringiu aos coevos. E aqui cabe consignar o empenho do professor Hildebrando Campestrini, meu antecessor na presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que, sensível à relevância desse episódio e ciente da necessidade do culto à sua memória, em 2008, organizou a primeira marcha da retirada da Laguna. Posteriormente, em conjunto com o comando da 9ª Região Militar, esteve à frente da iniciativa até a realização da 8ª Marcha em 2014. Atualmente,
a Secretaria Estadual de Cultura, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, junto com o comando da 9ª Região Militar, empreendem a marcha e outros eventos que, anualmente, buscam manter viva a epopeia da retirada da laguna. E por que é necessário manter acesa essa chama cívica? Porque, além da relação que esse fato guarda com a guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, há uma vinculação intrínseca com a própria formação do Estado do Mato Grosso do Sul, cuja história está indissociavelmente ligada à retirada da laguna. Afinal, se o governo imperial passou a voltar os olhos para esse rincão perdido do território brasileiro, foi porque a retirada da laguna demonstrou a fragilidade do flanco mato-grossense durante a guerra. Depois, para incorporar efetivamente a fronteira guarani, empreendeu-se o ciclo da erva mate, tornando o sul do Mato Grosso o centro econômico da província, onde o erário recolhia a quase totalidade dos tributos. Por conta ainda da memória da guerra, o traçado da noroeste do Brasil, em seu trecho Itapura-Porto Esperança, foi determinado por razões estratégico-militares, a fim de guarnecer de Campo Grande tanto a fronteira boliviana quanto a paraguaia. A par de cumprir esse relevante papel para a defesa do país, a ferrovia, transportando pessoas, mercadorias e informações a um ritmo veloz para a época, promoveu mudanças nos lugares por onde corriam seus trilhos. É assim que o Sul vai se diferenciando do Norte. Enquanto Cuiabá representava a tradição, o Sul encarnava a modernidade. Lá, a economia estagnara-se. Aqui, ela era dinâmica. E desses contrastes vão nascendo os traços identitários que distinguem o sul do Mato Grosso e alimentam o projeto separatista enunciado já nos primórdios da República e que se consuma com a edição da Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977. Portanto, a Comenda Pedro José Rufino, ligada que está à memória da retirada da laguna, vincula-se inexoravelmente à essência da nossa identidade. Tamanha carga simbólica nos impõe, ao recebermos tão honrosa homenagem, um imperativo de consciência, pelo qual devemos dignificar essa insígnia, agindo sempre para elevar o nome de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Esta presidência, na sequência, concede a palavra ao secretário de Estado, Cultura e Cidadania, Ataíde Nery de Freitas Júnior. Boa noite, senhoras, senhores, homenageados, homenageadas. Quero aqui, em nome do meu querido presidente, deputado Júnior Mock, que foi, desde o início, um daqueles que se colocou à inteira disposição, assumiu essa comenda e, sem dúvida nenhuma, registra um dos momentos mais importantes de resgate da história do nosso Estado e do nosso país, e, por que não dizer, da América do Sul. Muito obrigado, presidente, por essa sua iniciativa. Agradecer ao Ricardo Figueiró, em seu nome toda a família Figueiró, aqui nosso querido ex-senador Rubem Figueiró, que sempre também advogou a tese, um dos que na divisão do Estado foi decisivo em Brasília como deputado federal, para que o nosso Estado, depois da luta de Pedro Rufino, tivesse ali o nosso deputado federal Rubem Figueiró nas fileiras, lutando pela nossa divisão. Muito obrigado, deputado. Obrigado, família Figueiró. Professor pesquisador Antônio Firmino de Oliveira Neto, que também colocou toda a sua inteligência e brilhantismo a favor
da construção dessa tese, junto com o Esselim, junto com o Tito, que trouxeram a academia para esse processo e que hoje tem dado esse fruto, né? Um sonho realizado, né? Agradecer aqui o meu querido deputado federal, deputado estadual, secretário de Fazenda, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Campos Monteiro, que na sua passagem como prefeito de Jardim, consolidou todo esse processo de resgate histórico, a questão do Cemitério dos Heróis, o Cambaracê, a história que passou a se tornar um momento importante do Mato Grosso do Sul como registro. Obrigado, Márcio. Esses seus desafios foram aí assumidos e estamos hoje aqui, por isso a homenagem à Vossa Excelência é de grande valia, porque faz essa ligação com todo esse processo. Nosso querido General de Brigada Márcio Bessa Campos, chefe do Estado-Maior do Comando Militar, que na nossa primeira reunião estamos já ultrapassando, inclusive, meu querido presidente, a questão de estarmos comemorando os 150 anos da retirada da Laguna, 150 anos do processo de resgate histórico dos nossos feitos militares, e agora construindo um processo de fazermos a Chama da Paz. Em 1872 se construiu e consolidou o Pacto de Paz entre os países e se definiu toda a reconstrução de forma pacífica que vivemos até hoje. Esses 150 anos que haveremos de comemorar em 2022, nós queremos construir e fazer com que haja a Chama da Paz, como sendo esse elemento aglutinador e que comemore esse processo de construção pacífica entre os povos, que é o grande objetivo de todos nós, cidadãos sul-mato-grossenses e brasileiros, de fazermos com que a América do Sul se torne aí uma grande referência do ponto de vista econômico, social, político e com desenvolvimento humano feito de maneira compartilhada. E agradecer a família do Guia Lopes aqui, também, que traz aí essa memória desse que foi um daqueles que colocou a sua vida a favor do Brasil, em favor da construção que hoje nós temos em relação ao Mato Grosso do Sul. Dizendo isso, presidente, quero dizer que nós que temos aí, por conta do envolvimento, eu que era um ignorante nessa matéria, mas graças a essa dedicação do Padre Tiago, do Figueiró, de todos esses monstros aqui da nossa cultura, me contaminaram. E, sem dúvida nenhuma, que daquilo que nós pudemos realizar como secretário de Estado, orientado pelo querido governador Reinaldo Azambuja, que imediatamente assumiu também essa construção, é importante que se diga isso. O Reinaldo também é um aficionado nessa questão da história do nosso Estado e sempre deu todo o apoio. E é nesse sentido que eu pude, pessoalmente, ir lá no Rio Dourado, onde Antônio João, em 1862, ou seja, 2 anos antes do início da guerra, que vai de 1864 a 1870, uma das contendas militares mais longevas que se tem história, e naquela época, com todas as dificuldades que poderiam se tornar em relação a isso, pude ir do Rio Dourado, ver o monumento do Exército a Antônio João, ir até Coxim e ver ali que temos o tenente Herculano Pena, que deu nome a Coxim primeiro, e que Vossa Excelência agora me confessa que, me orientando, de criar também ali o resgate dessa história do tenente Herculano Pena, né, porque a cidade de Coxim se chamou Herculânia e voltou a ser Coxim, e teve ali uma das contendas também militares. É importante que a gente consiga dar esses passos nesse sentido. Estive em Cerro Corá, vendo o monumento a Solano Lopes, e sem dúvida nenhuma que nós precisamos cada vez mais, além dessa questão da discussão dos reflexos
dos movimentos da guerra, construímos agora, sem definirmos vencidos ou vencedores, um processo de integração, de resgate dessa história para compartilharmos a paz. E eu acredito que esse é o grande objetivo, inclusive, da construção e definição dessa comenda do Pedro Rufino, dentro de um conceito de cidadania cultural, em que se enaltece a questão da democracia, da questão do respeito e da questão da paz. Esse processo significa a valorização, principalmente das gerações vindouras, né, que precisam ter essa referência do ponto de vista de onde nós viemos, o que nós somos e para onde nós vamos, do ponto de vista do resgate dessa história de homens e mulheres, né, que deram a contribuição para esse feito. Aliás, fazer aqui, para finalizar, uma homenagem ao meu querido escritor Samuel, né, que, dentre esses feitos da guerra, como Tuné, ele veio e resgata a história de Senhorinha Barbosa, né, que foi esposa do Guia Lopes da Laguna, e que num livro muito bem escrito, numa história muito bem gerada, ele estabelece toda a saga da Senhorinha Barbosa, representando todas as mulheres que, naquele momento de guerra e dificuldade, participaram do processo de construção da nossa cultura sul-mato-grossense e brasileira. E dizendo isso, então, agradecer de coração a todos os homenageados, agradecer especialmente ao presidente Júnior Mock, que fez com que essa chama não se esmaecesse e que nós pudéssemos agora estar comemorando aqui um dos feitos, depois de 150 anos, né, do nosso querido Pedro Rufino, não deixando que ele pudesse ser esquecido do ponto de vista dos seus feitos heróicos. Dizendo isso, muito obrigado, boa noite. Esta presidência agradece a presença das autoridades, dos descendentes do coronel Pedro José Rufino, dos descendentes de Guia Lopes da Laguna, dos homenageados e seus familiares, dos representantes das entidades de classe e das senhoras e senhores. Solicito ao cerimonial que posicione os homenageados para a foto oficial. Portanto, declaro encerrada esta sessão solene. Boa noite a todos.